Mateus capítulo 14. Amém, irmãos? Diz assim o texto: Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou de entre os mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido a João e o tinha manietado e o encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse-lhe: dá aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhes desse. Outra versão: o rei se entristeceu. Qual é essa versão? Tem aqui? Algumas. Ficou triste, se entristeceu. Mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que se lhe desse a cabeça de João Batista. Vamos numa palavra de oração, irmãos. Ó Deus tremendo e poderoso, depois de um dia de trabalho, nos reunimos como igreja tua, como comunidade do Senhor, em volta da tua palavra, Senhor. Estamos aqui para buscar a sua face e na tua palavra encontrarmos maneiras de servi-lo agradavelmente. Em nome do Senhor Jesus, nosso querido Salvador, nós te pedimos que tu fales conosco nessa noite. Que a tua palavra falada agora mexa, Senhor, com os nossos valores. Trate de nós como igreja. Fala, Senhor, e como ovelhas reconheceremos se és mesmo o Senhor que está falando. Fala, Senhor, e como filhos reconheceremos a voz do nosso Pai na mensagem que será pregada. Estamos aqui atentos para ouvir não um pastor, um ser humano, mas para ouvirmos a tua voz, para ouvirmos a tua direção. É isso que nos alimenta, é isso que nos faz caminhar. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Vamos trabalhar mais o versículo 9, Mateus 14, 9. E entristeceu-se o rei por causa do juramento, ou melhor, entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem a cabeça de João Batista. Lendo esse texto, a gente percebe algumas realidades. A primeira é que, no fundo, o Herodes mandou matar João Batista estando contrariado. Ele se entristeceu quando a menina pediu a cabeça de João Batista. E ele manda matar João Batista, no capítulo 14, versículo 9, por duas razões. Quais são as duas razões? A primeira, porque ele deu a palavra dele. E a segunda, por causa das pessoas. E hoje eu queria tratar com vocês sobre isso. Algumas atitudes inconsequentes, que por causa da palavra que a gente fala, a gente age com inconsequência. Ou por causa das pessoas que estão em volta, a gente se porta de uma forma ímpia.
por causa das pessoas e às vezes por causa da nossa própria palavra. Então eu gostaria de falar sobre desgraças que acontecem com a nossa anuência, com o nosso consentimento, e que poderiam ser evitadas se fôssemos crentes de verdade, se fôssemos mais parecidos com Jesus. Eu não sei como você vai entender isso que eu disse. Desgraças que acontecem com a nossa anuência, que não aconteceria se fôssemos crentes de verdade. Eu não sei como você vai entender isso, mas a verdade é que se fôssemos mais parecidos com Jesus, muitas coisas poderiam ser evitadas. Muitas situações poderiam ser evitadas. E isso funciona de divórcios a suicídios, por exemplo. Se a pessoa fosse mais parecida com Jesus, não teria o divórcio. Ou talvez não aconteceria o suicídio. Isso funciona de vícios até cadeia. Estou me fazendo entender? Isso funciona quando o assunto é perda de amizades até assassinatos. Por exemplo, se a pessoa fosse mais parecida com Cristo, a coisa não aconteceria do jeito que aconteceu. E eu gostaria de começar com uma história da qual eu tenho vergonha de falar. É uma história minha. Eu tenho um irmão de criação. E eu amo demais esse meu irmão. Ele já esteve com vocês aqui no culto. Faz muito tempo, a última vez que ele veio, alguns anos. E eu tenho muito orgulho desse irmão, porque ele é uma pessoa de muito caráter, ele é uma pessoa, enfim. Ele, por exemplo, é muito estudioso. Ele no último semestre de Direito, ele passou para a OAB e passou. Ele prestou a OAB e passou, ainda estudando. Aí tinha mudado a lei agora, então ele valeu para ele. Ele se tornou advogado, faltando 2 ou 3 meses para terminar a faculdade. Hoje ele dá aula na faculdade. Ele é um professor universitário. E o sonho dele era ser delegado. Hoje ele é escrivão. Ele está prestando concurso para delegado e tal, enfim. Mas a história não é sobre isso. Esse meu irmão de criação, quando a mãe dele mudou-se para casa exatamente do lado da nossa, muro com muro ali, um muro de cá, a gente, é deles, ela estava grávida dele, quase ganhando, já faltava 1 mês mais ou menos para ganhar neném. E ela fez amizade com a minha mãe, o pai dela, o pai desse menino é policial. Então tem a esposa e o marido. Eles falam, pastor, por que ele é seu irmão de criação? Então vou explicar para você. Ele tem pai, tem mãe, está tudo certo. Mas quando ele mudou-se para o nosso lado ali, a mãe dele sofria, porque o pai dele era muito violento, muito agressivo e tal. E nisso ele nasceu. E quando ele nasceu, a mãe dele chama Regina. E quando ele nasceu, a Regina tinha arrumado uma moça para trabalhar na casa. Eu não sei se ainda tem, mas a nossa casa era de vermelhão, né? O piso lajota, uma parte vermelhão, outra de lajota. E aí o pessoal passava uma cera líquida e depois passava escovão. E essa cera líquida, ela tinha um cheiro muito forte antigamente, muito forte. E aí a moça que trabalhava lá, ela foi ganhar, a mulher foi ganhar neném e a moça passou essa cera. Quando ela voltou, ela passava mal e o bebê também ficava aquele cheiro. Enfim, para resumir, ele ficou lá em casa. Ele chegou do hospital e ele e ela ficou lá em casa. E aí os dias foram passando, ela voltou para a casa dela, 1 ou 2 noites depois ela voltou para a casa dela, o cheiro diminuiu, enfim. Mas aí a gente foi se apegando ao bebê. Aí o bebê, meu pai chegava do serviço e falava, pega lá o nenenzinho para a gente brincar um pouquinho com ele, ficar e tal, tal. E esse menino, ele cresceu na minha casa e na casa dele, na minha casa, na casa dele, na minha casa, na casa dele. Quando ele tinha antes, quando começa a falar, sei lá, 1 ano e meio, 2, ele começou a chamar minha mãe de mãe. Não deu certo, aí a mãe dele não gostou da ideia, e nós também não gostamos da ideia, e aí ele parou de vir em casa, ele foi parar no hospital com febre. E aí chegou lá no hospital, ele com febre a gente não sabia. Aí quando a gente chegou no hospital, aí o menino foi melhorando.
Voltou para casa, aí pronto, aí ficou em casa também, na casa dele. Enfim, para encurtar muita conversa, ele tinha as coisas dele na nossa casa, tinha na casa dele. A gente, quando viajava, levava ele, e enfim. E virou meu irmão. Virou meu irmão, mas ele tem pai e mãe, né? Aí, quando ele era adolescente, eu já era casado, ele vinha passar fim de ano comigo, ficava 15 dias, ele trabalhava lá na Bethesda, enfim. E aconteceu uma coisa que eu nem lembro agora qual foi o motivo, que eu e a mãe dele descombinamos. Eu era adolescente. Eu devia ter uns 15, 16 anos, eu era um moleque. E, por algum motivo, eu e a mãe dele, a Regina, discutimos. E eu era uma pessoa, minha palavra não volta atrás, tudo mais. E aí eu falei que nunca mais eu entraria na casa deles. E foi muito difícil para mim, porque essa palavra acabou comigo. Porque eu me senti mal. Eu fui duro, fui contundente, desnecessário, eu decidi e pronto. E eu passei, eu tenho que fazer contas, eu não sei, mas eu passei talvez uns 12 a 15 anos sem entrar na casa dele. Veja, voltamos a conversar, eu e a mãe dele, o pai dele. Com ele nunca deixei de conversar, ele é meu irmão, assim, eu amo mesmo, enfim. Voltamos a ter amizade, mas eu não entrava naquela casa. Eu não entrava naquela casa. Me converti, virei crente, fiquei obreiro, comecei a ser líder de jovens, mas eu não entrava naquela casa. E me mudei de lá. Aí quando eu ia lá, só para vê-lo, porque eu não tinha mais o que fazer lá, eu não morava mais lá, era uma vila. Quando eu ia lá, era só para vê-lo. Eu parava o carro, quando eu já tinha carro, já casado, parava o carro, ele ia lá fora, aí a gente ficava conversando, tal. E o pai dele lá, ele falava, vamos entrar, tal. Ele sabia que eu não ia entrar. Eu falava, não, tá bom, só vim. Aí eu vim de São Paulo, ia lá vê-lo, aí eu pegava ele, colocava no carro, ia lá para casa da minha irmã, da minha mãe, onde a gente ia churrasco, não sei o que, família. Quando tem alguma coisa, aniversário da minha mãe, ele vai, leva presente, dia das mães, ele passa na mãe dele, vai na minha mãe, e tal. Mas eu não entrava naquela casa. E, beleza, eu virei pastor, casei, virei pastor e tudo mais. E isso ficou para mim, tipo assim, era uma trava. Eu não entrava lá. Tá tudo bem, já entrei eu. Estava tudo resolvido. As coisas se resolveram meses, assim, de semanas, assim, estava tudo. A gente voltou a se falar, tá tudo certo. Só que eu tinha dado a minha palavra, eu não vou pisar naquela casa. Até que um dia, sem premeditar, eu nem lembro como foi exatamente, tal, eu resolvi passar por cima de mim mesmo. E entrei na casa do meu irmão. É estranho, porque era uma casa que eu não entrava há muitos anos, nesse caso, sei lá, talvez uns 15, eu não sei exatamente. E eu lembro que eu já era casado. Aí quando eu entrei, né, já que eu entrei, fui até lá no fundo, aí o pai dele falou, entra aqui, e tal. O pai dele gosta de fazer sorvete, ele faz sorvete, é gostoso. Aí, deixa eu ver aqui, eu acho que tem sorvete. Aí ficou ali, e aí a mãe dele não sabia o que fazia, porque eu entrei na casa, entendeu? Eu entrei, ninguém falou nada, eu também não falei, até hoje não falei, ninguém falou, mas eu consegui passar por cima da minha palavra. E eu estou falando isso porque o texto mostra... Bom, eu vou ler, por exemplo, a gente está em Mateus 14, certo? Adianta aí em Marcos. Em Marcos capítulo 6, eu já preguei só sobre esse texto de Marcos uma vez, não sei se você vai lembrar. Mas Marcos capítulo 6, versículo 20, diz assim: porque Herodes temia a João. Presta atenção. Porque Herodes temia a João, sabendo que era um homem justo e santo, e o guardava com segurança, e fazia muitas coisas atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. Veja, quem matou o João Batista foi esse cara, que gostava do João, que amava as ideias do João,
que gostava de ouvir João Batista, que respeitava João, sabia que ele era um homem de Deus, sabia que ele era um homem justo e santo, e que tinha ele numa posição de honra. É esse cara que matou o João. Por quê? Porque ele deu sua palavra. Ele deu sua palavra. E hoje eu queria falar o contrário, né, do que é o convencional. Porque o convencional é, irmãos, crente tem que ter palavra, não sei o quê. Então, mas depende da palavra. Depende da palavra. Então eu vou deixar 3 pontos para a gente pensar nesse assunto. Primeiro, não deixe que sua palavra seja mais importante do que a sua sensatez. Não deixe que a sua palavra seja mais importante do que a sua sensatez. Herodes fez o que não queria ter feito por causa da sua palavra. Ele disse assim, ó, a menina dançou e ele falou assim, perde para mim até a metade do reino. O texto que nós lemos não diz isso, mas o outro evangelho fala, até metade do reino eu te dou. E a menina foi lá e perguntou para a mãe, mãe, ele falou que ele vai me dar até metade do reino. E aí a mãe dele falou assim, a mãe dela disse assim, pede a cabeça de João Batista num prato. Aí ela veio e falou, eu já sei o que eu quero. Não tem nada a ver com reino, províncias, nem nada disso, terras, dinheiro, posição. Eu quero a cabeça de João Batista em cima de um prato. E aí o texto diz que por causa da palavra que ele deu, porque tem palavra, porque eu sou homem, porque eu sou rei, porque eu sou importante, porque eu sou o cara, por causa da palavra, ele foi insensato. Então, primeiro, não deixe que sua palavra seja mais importante do que a sua sensatez. Quem não entende isso é vítima e faz vítimas. É vítima e faz vítimas. Eu dei um exemplo meu de uma coisa idiota e que, graças a Deus, não estava fazendo vítimas, a não ser eu mesmo. Eu era vítima. Mas tem situações onde tem muitas vítimas. Filhos, esposa, funcionários, perda de emprego. A pessoa fica desempregada, mas não volta atrás. A pessoa perde o emprego, mas não fala assim, não, eu reconsidero, eu acho que eu me equivoquei na conta, eu acho que eu me equivoquei na frase, eu acho que eu me equivoquei nas palavras, eu tenho certeza que eu não era para ter falado desse jeito, não era para ter tratado do jeito que eu tratei, não era para ter julgado como eu julguei, não era para ter dito o que eu disse. Mas não, ao invés disso, não, eu sou homem, eu tenho minha palavra, eu falei, e quando eu falo, tem que acontecer. E quando vítimas de si mesmos. Vítimas de si mesmos. E essa é a condição de muita gente hoje. Quando eu disse que não entraria na casa da vizinha, eu era um moleque, um adolescente, veja. E eu disse isso por causa de uma briga tão boba que eu nem lembro mais o motivo. Eu estou falando diante de Deus. Eu não lembro o motivo. Diante de Deus, vocês podem até rir. Eu lembro que eu estava certo na discussão. Por isso que eu fiquei arrasado. Porque eu não lembro mais o assunto, eu não lembro o motivo, mas foi alguma coisa que envolveu meu nome que eu não devia, que não era, e tal, e eu fiquei doido, eu bati na mesa, falei, não é assim. E eu fui julgado, eu não sei se eu apanhei do meu pai ou da minha mãe, eu não lembro mais. De verdade, eu não lembro. A briga foi tão boba, a discussão foi tão boba, que eu nem lembro mais o motivo. Não era nada grande, mas ali eu dei a minha palavra. Eu falei, então eu não piso mais na sua casa. Não entro mais na sua casa. Se é esse o problema. Aí não, porque não precisa disso. Não precisa, mas eu faço. É assim que vai ser. E eu cresci, eu virei homem, e eu virei crente, eu me casei, e eu me tornei pastor, e tal, lá eu não entro. Tipo, lá é um negócio que lá eu não entro. Por quê? Eu não sei por quê, porque eu não entro. Hoje, eu gostaria de falar com algumas vítimas de si mesmos.
que estão aqui agora ouvindo essa palavra, ou que depois ouvirão, sei lá se vocês vão postar isso aí depois. Esse tipo de comportamento é mais comum do que se imagina. Esse tipo de situação é mais comum do que se pensa. Hoje as pessoas estão muito preocupadas, são pessoas muito preocupadas com suas próprias honras. Mas e meu nome? Mas e minha palavra? Mas e meu não sei o quê? Mas eu lembro de uma vez que eu estava fazendo um trabalho e eu precisava era um seminário, alguma coisa, e cada preletor mandava o seu texto, e aí a gente fazia o livro, né? E aí eu me lembro da diferença entre o Dr. Russell Shedd e um Mané, que eu não vou falar o nome, não merece. Porque o Mané, aí ele mandou o texto, um cara importante, não sei o que e tal. Aí mandou o texto, aí dizia, mano, antes de imprimir, eu quero a versão finalizada, para ver se o que eu falei, se não foi, e tal. Eu falei, eu achei estranho, porque no meu meio, do meu convívio mesmo, entre os meus amigos, não tem essa frescura. O texto é o texto, é isso aí e tal. E aí, e foi interessante, porque eu estava respondendo esse cara, falando, não, fica tranquilo, não vamos alterar o seu texto, tal. E na mesma hora chegou um e-mail do Dr. Shedd, um e-mail do Dr. Shedd para mim. E no e-mail, ele mandou o arquivo, ele mandava no corpo do e-mail. Eu não sei se ele não sabia anexar, sei lá. Ele mandava no corpo do e-mail. Aí ele mandou o texto grandão e escrito assim, irmão, eu não sei se vai servir, mas se servir, qualquer coisa você altera aí do jeito que o senhor quiser. Eu falei, o Dr. Shedd era o maior teólogo da América Latina. E ele disse assim, não, está aí o texto, eu não sei se serve. Se servir, o irmão pega um pedaço, tudo, muda e tal, usa aí. E eu, no coisa respondendo o cara, tem que ver o meu texto, porque o meu texto não sei o quê. E eu fiquei olhando, um é o Dr. Shedd, outro é um Mané. Eu fico pensando, falei, meu Deus, aonde chega a preocupação do homem com a sua própria honra? Nós estamos cercados de pessoas preocupadas com a sua própria honra. E por causa disso estão dispostos a perder a vida. Por causa disso estão dispostos a perder a família. Você sabia que tem muito casamento que está acabando e que o cara, no fundo, ele não quer que acabe. No fundo, ele não quer que a mulher vá embora ou que ele vá embora, mas ele deu a palavra. Não, já falei, agora já fiz minha mala, agora já... Tem pessoas que vivem assim, e que tomam uma decisão, e que não importa se essa decisão vai afetar filho, vai afetar o futuro, vai causar uma demissão, vai causar um problema grave, mas ele falou, então eu não volto atrás, porque a minha palavra é essa, porque o que eu falei é assim, porque o que eu decidi é isso, está decidido. Então hoje as pessoas a grande preocupação não é com o próximo. A grande preocupação não é como eles vão reagir àquilo que você fala. A grande preocupação não é o que isso vai causar, o efeito cascata que vai surgir. A grande preocupação é a minha palavra. Eu dei a minha palavra, então acabou. Eu falei, então agora, e por causa disso, as pessoas estão perdendo a vida, estão perdendo a família, estão perdendo a fé. Estão perdendo a fé. Eu já atendi gente no programa que está perdendo a fé, porque falou bobagem, o pastor corretamente falou, repreendeu, e aí ele não pode, a honra dele não pode, então, não pastor, aí o pastor falou assim comigo, aí eu não fico, nessa igreja eu não fico. Peraí, você agiu como criança, agiu como moleque, foi repreensível, e quando vem a repreensão, você se preocupa com a honra. Se Pedro fosse assim, não teria cartas de Pedro na Bíblia, porque lá em Gálatas, o apóstolo Paulo comeu o fígado do Pedro em público. Acha esse texto para mim, eu não sei onde está. Eu acho que é Gálatas 2. 2, não é? Porque o Pedro, quando estava cheio de judeu,
ele se comportava como judeu. Aí, não, quando estava cheio de gentil, ele comia com gentios, ficava com gentios, tudo lindo, maravilhoso. Quando chegavam os judeus, o Pedro dava uma de que não gostava dos gentios e que se comportava só como judeus. E aí, deixa eu achar aqui. Aqui, ó, obrigado. 2:11. E chegando Pedro a Antioquia, disse Paulo. Isso é Paulo falando. E chegando Pedro a Antioquia, eu lhe resisti na cara. Isso é Pedro falando. Eu lhe resisti na cara, porque ele era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, os judeus da sede, lá de Jerusalém, o Pedro comia com os gentios. Mas depois que chegaram, foi se retirando, se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissolução. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: se você, sendo judeu, vive como gentil e não vive como judeu, por que obriga o gentil a viver como judeu? Isso Paulo falou na lata. E se o Pedro não tivesse o Espírito Santo na vida, pensa: ah, pastor, ele me repreendeu, mas precisava ser publicamente, precisava ser não sei o quê, não precisa de tudo isso. O apóstolo Pedro engoliu o orgulho e falou: eu estava errado, fui repreendido. É assim que funciona. E mais tarde, numa das cartas de Pedro, ele diz o seguinte, eu não lembro, onde ele chama Paulo de amado irmão, deixa eu achar. Ele fala o seguinte, eu vou falar o texto, quem tem concordância me ajuda, combinado? Ele diz assim, ó, e tende por longanimidade o que escreveu o nosso amado irmão Paulo. As suas epístolas têm pontos difíceis de entender. 3,15. Será? Vamos lá, 2 Pedro 3,15. Diz assim o texto. Vamos lá. Obrigado. E tende por salvação e longanimidade do nosso Senhor Jesus, como também o nosso amado irmão Paulo. O cara foi repreendido por Paulo, como eu disse agora há pouco, né? Numa metáfora. O Paulo comeu o fígado do Pedro publicamente. E depois ele escreve dizendo assim, o Paulo é um amado irmão. Os textos que ele escreve, que é o versículo 16, falando da salvação como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, ele diz que Paulo escreve de um jeito que nem ele entende direito. O Pedro é um iletrado, Paulo é um doutor. E aí ele diz o seguinte, que os indoutos inconstantes torcem igualmente, fazem com as outras escrituras. Ele coloca os escritos de Paulo no mesmo peso das outras escrituras. Ele está falando dos profetas, por exemplo. Ele engoliu o orgulho, passou por cima e segue a vida. Eu estava errado, fui repreendido, vida que segue. Mas com muitos irmãos, isto não funciona assim. As pessoas são muito preocupadas com a própria honra, com a própria palavra, e por isso perdem a família. Eu acho que esse fenômeno é muito mais presente entre os homens do que entre as mulheres. Se bem que tem mulher, meu irmão, que também é terrível com esse negócio. Mas eu acho, penso eu estou falando na minha experiência, eu queria saber de você. Eu acho que esse problema é mais dos homens, de dar a palavra, porque minha palavra não volta, porque não sei o que lá. Eu penso que seja assim, tá certo? Mas precisamos aprender que a nossa honra, grava isso no seu coração, precisamos aprender que a nossa honra não pode estar acima da nossa fé. A nossa honra não pode estar acima da nossa fé. Amém, irmãos? Agora, finalizando esse primeiro ponto, que eu falo sobre, ele matou o João, primeiro porque a palavra dele não podia voltar atrás, mesmo que ele não quisesse matar o cara. E sobre esse lance de honra e tal, eu achei algumas pepitas de ouro na Bíblia agora, pesquisando sobre isso. Uma delas é Provérbios 25, 27.
Sabe que Provérbios são vários textos que não têm um sentido, né? O versículo próximo, não, cada versículo é uma ideia. E no Provérbios 25, 27, eu não estou com ele aberto aqui, mas ele diz o seguinte, na parte B, especialmente, porque no começo parece que ele fala do mel, né? Deixa eu ver aqui. O primeiro não tem nada a ver, a primeira parte não tem a ver, ele fala o seguinte, 25, 27, se liga nesse texto. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Procurar a própria honra não é honra. A palavra procurar aí pode ser investigar, buscar, sabe, procurar, correr atrás da própria honra não é honra. Ou seja, se você quer ser duro, mas só por causa da sua palavra que você deu, que você não volta atrás, e por causa disso você não vai mais fazer como eu fiz lá atrás, quando era adolescente, isso não é honra. Isso não é honra. Provérbios capítulo 11, versículo 2. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Com os humildes está a sabedoria. Provérbios 13, 10. Da soberba só resulta contenda, só encrenca. Mas com os que se aconselham, se acha a sabedoria. E o mais conhecido desses provérbios, né, sobre honra, não sei o que lá, 29, 23. A soberba do homem o abaterá, e o humilde de espírito obterá honra. Irmãos, a humildade é que precede a honra na Bíblia. E a soberba precede a queda. Um homem honrado não é um homem que tem orgulho de si mesmo, mas aquele que tem a humildade de se enxergar como uma pessoa que não está 100% pronta. Essa pessoa é honrada. A falta de humildade, parafraseando os filmes, a falta de humildade é o exterminador dos futuros. Por quê? Porque quando falta humildade, você não constrói nada depois. Que futuro pode haver entre um patrão e um empregado quando um ou ambos são altivos de espírito? Não tem futuro. Que futuro pode ter um casamento entre ou o marido ou a mulher buscam a honra de cada um deles e não exatamente o bem maior, o relacionamento. Segundo, no último dia, as pessoas à sua volta não serão sua desculpa. No último dia, as pessoas à sua volta não serão sua desculpa. Eu li o texto de Mateus 14 com vocês e perguntei. O Herodes matou João sem querer, essa não era a sua ideia, mas ele mandou matar o João Batista, por 2 motivos. Qual é o primeiro? Aí disseram, porque ele deu a sua palavra. É verdade. E qual é o segundo? Por causa das pessoas que estavam na mesa. Ele matou o cara por causa das pessoas que estavam à mesa. Deixa eu tirar meu paletó. Herodes fez o que não queria, porque ele se preocupava com quem estava em volta. O que vão pensar de mim? Agora não é a palavra só que ele diz. Agora é o que é que vão pensar de mim se eu não agir do jeito que eles querem que eu haja. O que é que vão pensar se eu não agir como eles esperam que eu haja agora. E isso também é mais comum do que aparenta. E quem se preocupa com quem está à sua volta, não está apto para servir a Cristo. Eu vou repetir. Quem se preocupa com quem está em sua volta, o que eles vão pensar, o que eles vão pensar, não está apto para servir. Não está. Não está.
tímidos, quando a Bíblia diz ficarão de fora os tímidos, tímidos são aqueles que não se decidem. Tímidos são aqueles que não assumem. Tímidos são aqueles que não se assumem. Aqueles que olham mais para a torcida do que para Jesus. A palavra tímido ali no texto grego não é um cara que tem vergonha de falar em público. Não, não. O tímido é o cara que não se assume. E muitas pessoas não se assumem como servas de Deus. Elas gostam de Jesus, gostam da Bíblia, têm temor, sentem alguma coisa quando Deus fala, quando a palavra é pregada, quando o louvor acontece, sentem. Só que é o seguinte, não se assumem, porque o que é que vão pensar na minha sala de aula? O que é que vão pensar lá na divisão de serviço? O que é que vão pensar quando eles olharem para mim e eu estiver com a Bíblia embaixo do braço? Eu sou fulana, eu sou fulano. O que é que vão pensar? E eu já disse para vocês, para Jesus, aquele que não se decide sobre Cristo, já tomou sua decisão, contra Cristo. E Jesus foi claro quando ele disse que aquele que não assumir a sua cruz publicamente, não é digno dele. Ai, pastor, mas se eu ficar, eu vou lá no grupo, aí eu vou orar, vou dobrar o joelho, aí eu vou andar com a Bíblia, aí termino o culto, eu pego a minha Bíblia, pastor, eu coloco embaixo do braço, aí meu namorado vai ver, minha mãe, meu pai, meu amigo, meu inimigo, sei lá quem, o que é que vão pensar de mim? Vão pensar que você é crente. Vão pensar que você é crente. É ruim para você? Então sai. Então sai, vai embora. Se você tem problema com alguém olhar para você e dizer, esse é crente, pode ir embora, meu irmão. Jesus Cristo não quer esse tipo andando atrás dele. Jesus disse, se alguém não tiver a fim de tomar sua cruz, assumir publicamente o compromisso que tem comigo, não é digno de mim. Ah, mas o meu pai e a minha mãe, Jesus diz, quem ama o pai e ama a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. A mulher, eu estou parafraseando Lucas 7, abre aí, 7:36 em diante. A mulher era prostituta, a mulher era conhecida dos homens, a mulher estava num processo de conversão, penso eu, para fazer o que ela fez. E aí ela soube que Jesus vai na casa do poderoso, de um cara, de um fariseu rico, bem de vida e tudo mais. E aí a mulher descobriu que Jesus está lá, e ela não pensou duas vezes, ela não ponderou sobre o que estariam pensando dela, quando ela entrou numa casa que não era dela, e caiu sobre os pés de Jesus, chorando com lágrimas, enquanto ungia os pés de Jesus com suas lágrimas, e enxugava os pés de Jesus com seus cabelos, beijando os pés de Jesus publicamente. Ela não pensou na freguesia que ela tinha de homens. Ela não pensou na perda do dinheiro que ela vai ter. Ela não pensou nas repercussões que vão acontecer. Ela caiu nos pés de Jesus, orando, chorando, beijando, limpando com os cabelos, publicamente. Não dá tempo de ler o texto, mas é esse texto, não é? E aí quando vieram para falar para Jesus, se esse, primeiro pensaram, eu não lembro o texto, mas parece que eles nem falaram, primeiro pensaram, se esse fosse de Deus, deixa eu achar aqui, 39, quando viu isso, o fariseu, deixa eu ler só o 38, estando por detrás de seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas, enxugava com os cabelos da cabeça e beijava os pés e ungia com unguento. Quando viu isso, o fariseu que o tinha convidado, o anfitrião, falava consigo é pensar, dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem
E qual é a mulher que lhe tocou? Porque essa mulher é pecadora. E respondendo Jesus disse, Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse, diga, mestre. Jesus tinha visto o que ele pensou. Ele não tinha falado. Era falso. Diga, mestre. Pois não, Senhor. Aí Jesus conta uma história dos dois devedores. Um devia 50, o outro devia, eu não lembro quantos, lá, 500. E aí perdoou os dois, e aí Jesus perguntou, qual deles dois vai ser mais grato? Eu disse, o que devia mais. O que devia mais vai ser mais grato. E aí ele disse para o homem, você julgou bem, versículo 44, vê essa mulher? Vê essa mulher? Entrei na tua casa, e você não me deu água para os meus pés, mas essa mulher está regando os meus pés com lágrimas, e enxugando com cabelo. O certo era um anfitrião ter um escravo ali, e o escravo lavar os pés com água limpa, e depois enxugar com toalha. Ele disse, com você não tem toalha, não tem água limpa, e não tem escravo. Essa mulher, ela está lavando os meus pés com lágrima, não é com água não, é com lágrima. E está enxugando com cabelo, não é com toalha não. E aí, ele diz o seguinte, versículo 45, você não me deu um beijo, que é a saudação comum da época. Você não me deu um ósculo. Mas essa mulher, desde que entrou, ela não para de beijar, não é meu rosto, não. São os meus pés. São os meus pés. A mulher não ponderou sobre o que estariam pensando dela. Jairo não pensou sobre a repercussão que seria o líder máximo da sinagoga de joelhos aos pés de Jesus, que é o que ele fez. Caiu de joelhos nos pés de Jesus. Quantas vezes o Jairo falou mal de Jesus? Talvez algumas. Porque a sinagoga representa a religião que metia o pau em Jesus. Mas agora, ele está de joelhos, publicamente. Ele não se importou com o que diriam ao vê-lo cair de joelhos na praça, no meio da rua, na avenida, no cruzamento, de joelhos aos pés de Cristo. Ele não pensou no que, o que vão pensar de mim? O Herodes pensou. O Herodes tem problemas sobre o que as pessoas vão pensar a meu respeito. É o segundo. No último dia, as pessoas não serão sua desculpa. No último dia. Eu falei da mulher, eu falei do Jairo, Tomé. Eu não sei se você sabe, mas o Tomé, bom, você sabe, essa você sabe. O Tomé é o cara que quando Jesus ressuscitou e apareceu a primeira vez, João capítulo 20, versículo 24, ele diz o seguinte, que conversa, se eu não ver os sinais dos cravos, se eu não tocar, se eu não sentir, se eu não perceber, eu não acredito nesse negócio. Tomé, que havia falado bobagem sobre Jesus e a ressurreição, não se importou com o que os outros 10 discípulos diriam ao vê-lo de joelhos diante de Cristo, do Cristo ressurreto, aleluia, declarando não apenas crer na ressurreição, mas assumindo de vez a sua fé, sendo o único discípulo a chamar Jesus de Deus. Capítulo 20, versículo 26, 27 e 28. Senhor meu e Deus meu. Agora, por que é que você vai se importar com aqueles que estão à sua volta? Por que é que você vai se importar com aqueles que sentam à mesa com você? Que esse é o problema do Herodes. Esse é o problema do Herodes. Por que você vai se importar com o julgamento daqueles que estão à sua volta, em volta de você? Quando a opinião das pessoas sobre você é mais importante do que a opinião de Deus a seu respeito, eu vou repetir. Quando a opinião das pessoas que sentam à mesa com você ou em volta de você são mais importantes do que a opinião de Deus a seu respeito, significa que até aquele momento não tem conversão. Não tem conversão. Porque a característica da conversão é o seguinte, eu não estou nem aí para o que estão pensando. Eu vou cair de joelhos. Eu não estou nem aí porque estão pensando, eu vou beijar os pés de Jesus hoje. Eu não estou nem aí porque vão pensar, eu vou derramar meu unguento, vou chorar, vou orar, vou glorificar, eu vou cair de joelhos e veja quem quer ver e quem não quiser ver, vira o rosto. Porque meu negócio agora é Ele. E pronto.
Se não tem isso, não tem conversão. Não existe conversão sem cair de joelhos. E convicção é diferente de conversão. Eu estou falando conversão. Tem diferença entre conversão e convicção. Porque convicção tem a ver com o que um homem ensina para outro homem. Já conversão é um trabalho que Deus faz. Convicção tem a ver com alcançar um entendimento doutrinário sobre Deus. Mas conversão é um trabalho do Espírito Santo no coração de um pecador. Convicção tem a ver com ser convencido de uma doutrina bíblica. Mas conversão significa ser atraído aos pés de Jesus e lá derramar as suas lágrimas e beijar e enxugar com seus cabelos. Jesus chamou o jovem rico e o rapaz não aceitou, e diz o texto, porque ele era muito rico. É por isso que ele não aceitou. Jesus disse: venda tudo que você tem e dê para os pobres. E o cara não quis. Jesus sai do rico, salva o Bartimeu, sara, cura o Bartimeu. Depois, na mesma hora, no mesmo trajeto, indo para Jericó. No caminho, ele chama o jovem rico não quer. Ah, não quero. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Não quero porque sou muito rico. Então beleza. Jesus encontra um pobre. Cura o pobre. Esse cara é o Bartimeu, um esmoler, um mendigo. Quando ele entra na cidade, ele encontra outro milionário, outro rico, que é o Zaqueu. E quando Jesus, é interessante, leia depois nessa sequência, lá em Lucas. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, sem falar nada, Zaqueu fala o seguinte para Jesus: eis que eu dou metade do que eu tenho aos pobres. Jesus tinha acabado de falar para o jovem rico assim: vende e dá para os pobres. O cara não quis. Quando ele entra na casa do Zaqueu, o Zaqueu fala assim: metade do que eu tenho já não é mais meu. Aleluia. Eu estou vendendo e estou dando para os pobres. E a outra parte é um fundo de caixa para eu restituir 4 vezes mais todos aqueles que eu defraudei. Se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. A outra metade é para restituir as pessoas prejudicadas pelos seus roubos. Sabe o que Jesus disse quando Zaqueu falou isso? Hoje veio salvação nessa casa. Você entendeu? É isso, Zaqueu. O Herodes não queria matar João, mas mandou matá-lo por causa das pessoas que ouviram aquela palavra. E qual é o problema em dizer que você está arrependido? Não, pastor, eu sou homem. Esse é o problema. E qual é o problema em assumir que você estava errado? E qual é o problema? Está todo mundo com a cara cheia lá em volta da mesa do Herodes, enchendo a cara. E qual é o problema dele falar assim para a menina? O que é que você quer? Ah, é a cabeça do João. Não. Pede outra coisa, essa não. Está louca? Você vai virar juiz agora, executora? Pede outra coisa. Qual era o problema? Casamentos acabam por isso. Sociedades acabam por isso. Amizades acabam por isso. Separações acontecem porque um ou outro não quer admitir que está errado. Não quer admitir que está errado. Eu já vi casais separando onde nem a mulher quer separar, nem o marido quer separar. Mas fala assim, mas separou? Separou. E depois cada um seguiu sua vida. Um casou, outro não casou, virou um rolo. Os dois não querem separar. Se você conversar com ela, não quer separar. Se você conversar com ele, não, pastor, eu não quero separar. E por que eu assim? Porque a dureza do coração é uma desgraça. Se liga aí, se algum de vocês, se na casa de vocês a palavra divórcio andou rondando esses dias. Como é essa palavra? É de Deus essa palavra, não é minha não. Terceiro, e a gente termina. O seu maior amor aponta para o céu ou para o inferno. O seu maior amor aponta para o céu ou para o inferno.
Herodes, voltamos lá em Marcos agora. Marcos capítulo 6, versículo 20. Lemos agora há pouco. Diz assim o texto. Porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e o guardava em segurança, e fazia muitas coisas atendendo-o, e de boa mente o ouvia. Quer que eu te diga uma verdade? O Herodes gostava do João. Quer que eu te diga uma verdade? O Herodes respeitava João Batista. Que é outra, o Herodes sabia que o João Batista era de Deus. Ele sabia. Pastor, por que ele fez isso? Porque ele deu a palavra, por causa das pessoas. E especialmente, porque o Herodes tinha um pecado do qual o João Batista combatia. E agora ele tem de tomar uma decisão. Eu fico com a palavra de Deus na vida de João, ou eu fico com o meu pecado de estimação que eu gosto tanto? Aí é uma decisão. Herodes gostava do reino, porém Herodes também gostava do pecado. E esse é o terceiro, né? O terceiro, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse na primeira fase do primeiro, do segundo, eu vou dizer no terceiro. Isso é mais comum do que parece. Eu gosto do reino de Deus, considero fulano e beltrano como homens de Deus, mas também sou chegado no pecado. Eu não estou falando do pecado da pessoa que cai em pecado. Você caiu, fraqueza, tentação, sei lá. E aí você, não, eu quero certo, eu me arrependo, tal, me perdoa e vamos tocar. Não, eu estou falando do pecador contumaz, o sem vergonha, que vive uma vida dupla, o tempo todo, e todo o tempo. Mateus capítulo 6, versículo 21, Jesus Cristo diz o seguinte: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Ou seja, onde está o que realmente tem valor para você? Esse é o teu tesouro. O que realmente vale para você, fica onde? Na graça de Deus ou no pecado? Porque conforme o texto que nós lemos lá em Marcos 6, 20, sim, João Batista era admirado por Herodes. O Herodes gostava de João Batista. O Herodes gostava de João Batista, só tem um problema. O Herodes gostava de outra coisa também, do pecado. E aí, quando colocou na balança, ele gostava mais do pecado do que de João Batista. Ele gostava mais do pecado do que de João Batista. E isso também é mais comum do que parece. Eu tenho que encerrar por conta do nosso tempo. Mas eu acho que hoje é um daqueles dias que Deus tratou conosco, como igreja. E quando o amor pelo pecado é maior do que o amor pelas coisas de Deus, o resultado é trágico. Essa é a conta que a gente tem que fazer. E não se culpe. Ai, pastor, porque a minha filha, meu filho, meu irmão, minha mãe... Não. Se o amor pelo pecado é maior do que o amor a Deus, não vai funcionar. Não vai dar certo. Jesus disse: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Herodes fez sua escolha e por isso está no inferno. E com você, qual é a sua escolha? Vai continuar nessa? Não, porque minha palavra, não, porque minha honra, não, porque as pessoas que estão em volta, não, porque eu falei, se eu falei tem que ser assim, se eu falei tal. Ou você está a fim de jogar tudo isso por terra e cair de joelhos aos pés de Jesus, reconhecendo o senhorio dele? Que essa última opção seja a sua opção.